específico, né? Quanto menor o calor específico, quer dizer que esse corpo tende a receber ou ceder mais calor que outro, né? Então, eu ensinei também como é que calcula a quantidade de calor. Então, vou fazer esses dois exercícios aqui da apostila, eu vou explicar para vocês, tá? O exercício 1 e 2, já vão fazendo, copiando aí junto comigo, vamos fazendo passo a passo, e que depois eu vou pedir para anexar lá no Que é Mágico. Só que isso aqui já vai contar ponto para o próximo bimestre, tá? O quarto bimestre já. Então, quem já fez tudo, tá tudo ok para esse bimestre, beleza. Isso aqui vai contar para o próximo já, tá? Então vamos lá. Módulo 45, página 358. Deixa eu colocar aqui, ó. Página 358, apostila 8, frente 122. Módulo 45. Vamos lá, exercício 1. A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, dentre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa 2 vezes 10 a menos 10 quilos, inicialmente a uma temperatura T inicial, né, de 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura final de 46 graus Celsius. Se o calor específico da raiz é igual a C, 3.000 joules, dividido por quilo vezes graus Celsius, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a... Como é que eu resolvo esse exercício, pessoal? Ele quer saber o quê? O calor que é absorvido pela raiz do pelo enquanto ele aquece. O que eu faço? Que maceta? Muito bem. Só jogar na formulazinha, né? Então, como o calor específico, tá? Ó, presta bastante atenção aqui, ó. Como o calor específico está em joule por quilograma e a massa já está em quilograma, é só jogar na fórmula, né? A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Qual que é o valor da massa? A massa é 2 vezes 10 a menos 10 quilos, tá? Então vem aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 10 quilos, vezes calor específico do pelo. O calor específico da raiz é igual a 3.000 joules. Então vem aqui, 3.000, vezes a variação da temperatura. A variou de 36 para 46, né? Ou você pode pôr 10 graus Celsius direto, ou faz final menos inicial, né? 46 menos 36 dá 10. Resolvendo, nós vamos chegar que vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 6 joules, né? Só jogar na fórmula e multiplicar. Não tem segredo. Alternativa A. Super fácil isso daqui, né? Exercício 2. Uma panela de ferro, que é útil para o cozimento de alimentos de 1 kg, com 2 litros de água em seu interior, é submetida a um aquecedor de potência útil constante de 4.200 watts, até aumentar a sua temperatura de 60 graus Celsius. Admita para o calor específico do ferro 0,11 calorias por grama vezes graus Celsius. Para o calor específico da água, o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E a 1 caloria vale 4,2 joules. Então ele deu um textinho para nós. Admitindo que não haja desperdício de calor para o meio e que toda energia seja transformada em energia térmica, determine a quantidade de calor total, o tempo gasto para aquecer o sistema, panela água, durante o processo, assinalando a alternativa correta. Então ele quer saber o seguinte: primeira coisa que ele perguntou aqui, ó, qual que é o calor total,
né? Ele quer saber qual que é a quantidade de calor total. A quantidade de calor total não é a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do frasco. Porque ele fala o seguinte, no caso do frasco é a panela, né? Ó, a panela vai cozinhar um alimento. Então, a panela de ferro vai receber calor, assim como os 2 litros de água também, não é? Então, qual que é a quantidade de calor total? É a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da panela de ferro, certo? Eu vou somar a quantidade de calor dos dois. Quantidade de calor, fórmula do quimacete, né? Então, massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Como a água ela é colocada dentro da panela de ferro, então quer dizer que tanto a água quanto o ferro, eles variaram a mesma temperatura. Eles variaram 60 graus Celsius, né? O exercício nos deu de informação, ó. Até aumentar essa temperatura de 60 graus Celsius. Então essa foi a variação da temperatura que ele nos deu, ok? Cuidado, presta bastante atenção numa coisa que eu vou falar para vocês aqui agora, ó. Nesse exercício, o calor específico, tá? Ele foi dado em calorias por grama, tá? Ó, calorias por grama. Então, quando eu for calcular, ou eu faço duas coisas, né? Ou eu utilizo, se eu for utilizar caloria dividido por grama, eu tenho que converter isso aqui em grama, tá? Ou eu tenho que passar isso aqui para joule por quilo, tá? Então eu tenho que converter unidade. É mais fácil eu transformar 1 quilo em gramas, né, e 2 litros em grama, do que eu transformar essa unidade do calor específico, tá? Então o que ele fez aqui, ó? A massa da água é quanto? A massa da água é 2 litros. Vocês sabem que as medidas de capacidade, por exemplo, 2 quilos equivale a 2 litros equivale a 2 quilos. Vocês sabiam disso, né? 2 quilos equivale a 2 litros. Então, qual que é a massa da água? 2 litros é a mesma coisa que 2 quilos. 2 quilos são quantas gramas? 2.000 gramas. Tá, ó. Então, massa da água, 2.000 gramas, vezes calor específico da água é 1. Já está por grama aqui, ó. Tá vendo? Então, calor específico da água, 1, vezes variação da temperatura, que é 60, mais massa do ferro. Quanto que é a massa da panela? 1 quilo é quantas gramas? 1.000 gramas. Vezes o calor específico do ferro. Quanto é o calor específico do ferro? 0,11. 0,11. Vezes 60, com a variação da temperatura. Multiplica tudo isso aqui. Vou chegar na resposta que, ó, presta bastante atenção. Essa resposta aqui foi dada em calorias. Por quê? Eu utilizei a massa em gramas e o calor específico em caloria por grama, graus Celsius, né? Essa foi a unidade. Então a resposta final vai ser em caloria. Só que aqui no exercício, ó, eu não tenho nenhuma alternativa em caloria. Então o que ele fez? Ele multiplicou por 4,2. Por que ele multiplicou por 4,2? Porque ele deu que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, para mim saber quantos joules eu terei, né, é só multiplicar por 4,2. Quando eu multiplicar isso, tá, por 4,2, 126.600 vezes 4,2 vai dar 531.000 joules. Então, o que ele fez? Ele colocou KJ, que é quilojoules. Ele pegou o resultado e dividiu por 1.000. Então, deu 531,72 quilojoules. O quilo é vezes 1.000, tá? Esse K aqui, o prefixo K. Beleza? Então, ele converteu, que deu 531 vezes 72 quilojoules. Então, ó, só tem essa alternativa, não tem? Se você está numa prova de vestibular, você chegou nesse resultado, você sabe que esse aqui está certo, tá? Aí ele pergunta outra coisa no enunciado, ó. Ele pergunta qual que é a quantidade de calor total e o tempo gasto para aquecer o sistema panela-água. Quanto tempo demorou para essa panela variar essa temperatura? Qual foi o tempo gasto? Então ele estava aquecendo aquela panela
com água com um aquecedor de 4.200 watts. Nós nos descobrimos também semana passada que a potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Nós sabemos que o aquecedor tem 4.200 watts de potência. Qual foi o calor que nós calculamos? 531 vezes 1000, porque é quilojoule, tá? Quilojoule, então é vezes 1000, tá? Dividido pelo tempo. Multiplica cruzado e você descobre que o tempo que ele vai demorar para aquecer essa panela e a água é de 126,6 segundos, que tá aqui, ó. Então, se você está no vestibular, só de você ter calculado primeiro, já descobriu esse valor, você nem precisava ter feito segundo, você faz só para poder comprovar o seu valor, tá? Para ver se está tudo certo. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Tranquilo esse Professor, exercício também, né? Oi? rapidão. Se essa é mais pro trabalho ou vai ter aula normal, professor? Eu resolvi esses dois exercícios agora, daí eu vou explicar um conteúdo agora do módulo 46. Só vou explicar o conteúdo, não vou fazer mais nada. Depois eu vou liberar e vou deixar fazer o trabalho, Ah, tá? beleza, então. Aí eu vou falar, tipo, que nem você, no caso, você fez bastante coisa, então você não precisa fazer o trabalho, você ficou com nota boa no Kemat. Daí você tá Beleza. liberado, tá? Beleza, professor. Vamos lá, então. Deixa eu explicar agora o módulo 46. Querendo ou não, já adianto uma parte da minha vida. Vamos lá. Então, abra a apostila de vocês agora na página 64. Ó, página 64, frente 122, apostila 8. Apostila 8, frente 122. Página 64. Todo mundo comigo? Sim. Bora lá então. Como eu disse para vocês, na última aula nós falamos sobre o calor sensível. O que é o calor sensível? É a quantidade de calor que um corpo precisa para variar de temperatura. Então, toda vez que ocorre uma variação de temperatura, eu tenho um calor sensível, tá? Aquele calor que está variando de temperatura, ele precisa ganhar ou ceder uma certa quantidade de calor para mudar, para ter uma variação de temperatura. Então, isso é o calor sensível. Então, nós calculamos a quantidade de calor que o corpo precisa para variar a temperatura. Fim. Isso é o calor sensível, tá? Agora, no exemplo da água, nós temos alguns elementos, algumas substâncias que elas mudam de fase. Por exemplo, se eu aquecer areia, eu não sei se dá para derreter areia, mas acredito que em temperaturas muito extremas deve conseguir, né? Só que é muito difícil eu conseguir fazer com que a areia vire líquido, porque ela é um sólido. Se eu pegar os grãozinhos da areia, eu vou ver que eles são grãos sólidos, né? Então, por exemplo, quando eu aqueço a areia, ela não muda de fase, né? Ela vai ter uma variação da temperatura. Eu só vou conseguir, talvez, derreter a areia se eu colocar temperaturas extremas. Mas quando eu tenho uma variação de temperatura, essa areia, ela só varia a temperatura, ela não muda de fase, ela não vira líquido, ela não vira vapor, ela não solidifica depois de novo, ela sempre vai permanecer com a mesma fase, ela não muda, tá? Quando acontece a mudança de fase, nós chamamos de calor latente, tá? Quando há mudança de fase. Então, por exemplo, vamos aqui estudar uma coisa. Vocês já estudaram em ciências da natureza, lá do quinto ao nono ano, as mudanças de fase da água, não estudaram? Então, vamos lá, só para relembrar. O que é a fusão? É quando a água sai do estado sólido, ó, a água aqui está no estado sólido, o gelo. Quando esse gelo perde calor, né? Quando esse gelo ganha calor, ele vira líquido, né? Então, nesse processo, quando a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Quando eu forneço calor para a água de novo, ou seja, eu vou aquecer a água,
essa água ela tende a mudar para um outro estado de novo, tá? Qual que é esse outro estado? A vaporização, que a água ela vai virar vapor, ok? Aí eu te pergunto, com base em tudo que você aprendeu até hoje em ciências e física e química, qual que é o ponto de fusão da água? Qual que é a temperatura X que faz a água sair do estado sólido e ir para o estado líquido? Ninguém lembra? Qual que é o 0 ponto graus. de fusão? Hã? 0. Muito bem, 0 graus. Então, quando a água ela está no estado sólido, ela está com uma temperatura menor que 0. Quando ela chega no momento que ela tem a temperatura de 0 graus, a partir daí ela começa a mudar o seu estado, né? Ela sai do estado sólido e passa para o estado líquido, que é a fusão. Quando ela está no estado líquido e ela vai para o estado de vapor, vai para o estado de gás, tá? Qual que é o ponto de vaporização da água? Ou também 100. chamamos de ponto de ebulição. Quanto? 100 graus Celsius. Muito bem. Então, o ponto de vaporização da água, quando eu aqueço, ela tem uma temperatura de 100 graus, acima disso ela começa a evaporar. Então, ela sai do estado líquido e vira vapor. Quando a panela, quando você está fazendo comida, você coloca para fazer um arroz, por exemplo, e você coloca água, aquela água vai começar a ferver para cozinhar o arroz, e você tampa. Quando você tira a tampa, ela está molhada em cima. Por quê? A água ela sai do estado líquido, uma parte o arroz puxa e a outra parte ela vai evaporar e formar o vapor. Só que o vapor, ele volta a ser água de novo, não volta? Então, quando o vapor volta a ser água, nós chamamos de condensação ou liquefação, tá? Mas é mais utilizado condensação, quando a água sai do estado do vapor e vai para o estado líquido. Quando eu resfrio essa água do estado líquido, ela vai solidificar, ela vai voltar para o estado sólido, tá? Então, quando ela está no estado líquido e vai para o estado sólido, é a solidificação. E quando ela sai do estado sólido e vai para o vapor, ou do vapor para o estado sólido direto, quando ela pula essas etapas, nós chamamos de sublimação. Um exemplo de sublimação é o gelo seco, né? O gelo seco é um exemplo de sublimação. Naftalina também, sabe aquela naftalina que a gente coloca para não dar barata no guarda-roupa, nas gavetas? A naftalina ela vem no estado sólido e ela vira o vapor e acaba espantando esses insetos, ok? Então, essas são as mudanças de fase. Então, nós podemos falar que quando a água está nessa mudança de fase, ela está recebendo ou cedendo calor, tá? Então, quando acontece uma mudança de fase, nós chamamos de calor latente, tá? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Vamos ler. Na mudança de fase, a temperatura permanece constante e todo o calor é usado para afastar as moléculas da substância. Para melhor entender as consequências desse efeito, vejamos um exemplo. Olha só, vamos prestar atenção aqui, ó. 100 gramas de gelo a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, em contato com uma fonte de calor, transforma-se em 100 gramas de água líquida a 0 graus Celsius, ao receber 8.000 calorias. Então, olha o seguinte, o gelo está a temperatura de 0 graus, que é o ponto de fusão da água. É o ponto que ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Para ele virar líquido, para ele mudar de fase, ele precisa receber 8.000 calorias. Então, ele vai receber calor para poder mudar o estado. Então, quando ele estiver na temperatura de 0 graus Celsius, ele tem que receber 8.000 calorias para mudar de fase, tá? Isso quer dizer que a cada grama de gelo, para se transformar em água líquida, necessita de 80 calorias. A esse calor, Joseph Black deu o nome de calor latente de fusão, do latim que significa oculto. Então, o que é o calor latente de fusão? É a quantidade de calor que aquela substância precisa para poder mudar de fase, tá? Então, ó, calor latente é a quantidade de calor que um corpo de massa m recebe ou cede por unidade de massa
sem variar sua temperatura. Então percebe que para poder ele mudar de fase, a temperatura não varia. Ele só precisa receber calor para poder receber ou ceder calor, né? Nesses estágios aqui de cima, ó, da fusão e da vaporização, a água recebe calor, né? Do vaporização, da condensação e solidificação, a água cede calor. Então ela cede quanto? 80 calorias a cada grama de água. Então essas 80 calorias a cada grama é o que nós chamamos de calor latente. Então calor latente representado pela letra L é igual à quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder dividido pela massa, tá? Nós costumamos utilizar caloria por grama. Só que qual que é no SI? Joule por quilograma. Porque no sistema internacional, a quantidade de calor é dada em joule e na massa em quilograma. Só que caloria por grama é o que nós costumamos utilizar, tá? Então, por exemplo, ó, a quantidade de calor latente é calculada pela expressão quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. O calor latente é uma grandeza que depende da substância e também da mudança de fase que está ocorrendo, ou seja, o calor latente de fusão de determinada substância é diferente do calor latente de vaporização. Vamos lá. Então, toda substância, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o oxigênio. Para que o oxigênio mude de fase, o ponto de fusão do oxigênio é de menos 218 graus,79. Mas o calor latente de fusão é 3,3. Qual que é a diferença? Quando o oxigênio tiver essa temperatura de 218,79 graus, menos, né? Ele não vai ter uma variação de temperatura e ele vai precisar receber 3,3 calorias por grama de oxigênio para ele poder mudar a fase dele, tá? Então essa é a interpretação que a gente tem que fazer. Então olha aqui, algumas observações importantes, ó. Nos processos endotérmicos, fusão e vaporização, a quantidade de calor será positiva. Por quê? Porque para mudar de estado, ele precisa de receber calor. Então sempre que um corpo recebe calor, ele fica com um resultado positivo. Quando ele cede calor, ou seja, ele perde calor, o calor latente vai ser negativo, tá? Os valores do calor latente de fusão e solidificação, eles possuem o mesmo módulo, mas são de sinais contrários. Por quê? O processo de fusão e solidificação, eles são inversos, né? Ó, aqui eu tenho a fusão e a solidificação. Então, a quantidade de calor que ele precisa para virar líquido ou a quantidade de calor que ele precisa para perder, para virar sólido, elas têm o mesmo valor, só que elas têm sinal negativo. Quando ele recebe calor é positivo, quando ele perde calor é negativo, tá? Mas a quantidade de calor que ele precisa receber para mudar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido é o mesmo. O que muda é o sinal, tá? E o mesmo acontece com o calor latente de vaporização e de condensação, né? Então aqui é a mesma coisa. Vaporização vai ser positivo e condensação vai ser negativo. Positivo porque ele ganha calor, negativo porque ele perde calor. Mas o módulo, a intensidade, a quantidade de calor que ele precisa para mudar de fase vai ser a mesma. O valor numérico vai ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui a água, ó. A água, o ponto de fusão da água, ela precisa estar numa temperatura constante de 0 graus, para ela poder mudar o estado dela, mas ela, durante esse período que ela tiver com a temperatura em 0 grau, ela precisa receber 80 calorias a cada grama de água para ela poder mudar de fase, tá? A partir do momento que ela consegue receber essa quantidade de calor, daí ela muda o estado, a fase dela. O ferro, o ponto de fusão do ferro, para ele sair do estado sólido para o estado líquido, ele precisa estar numa temperatura constante de 360 graus,5 Celsius, né? Mas ele precisa receber 58,6 calorias para cada grama de ferro que eu tenho. Então, o calor latente é importante para saber o quê? Para saber, eu vou ver o peso do meu objeto,
certo? Vou ver quantos quilos ele pesa, quantas gramas ele tem, para saber qual que é a quantidade de calor que eu preciso que ele receba para ele poder virar líquido, né? No estado de calor latente de fusão, tá? Olha o ouro, olha a temperatura que o ouro precisa, mas a quantidade de calorias, o calor que ele precisa é bem menor, ó, tá? Só que o ponto de fusão, a temperatura para manter 1063 graus Celsius constante, que é um valor muito alto, né? E aqui ele também deu o exemplo, ó, do ponto vapor, tá? Calor latente de vapor também. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, Suave. Matheus. Tá de Nenhuma? boa. Beleza, então. Eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Para quem não tem que fazer o trabalho. Então, quem não tiver, deixa eu só anotar quem está presente, tá? Fazer uma chamadinha rápida aqui. E aí eu já libero vocês. Daí só fica na aula quem for fazer o trabalho. Deixa eu fazer aqui. E eu vou corrigir as provas. Terceiro ano. Acabou minha chamada. 2 do 10. André, tá aí? Tô. Breno? Breno?